merecidos elogios. André Carrillo, cada vez encantando mais, não apenas no Corinthians, mas também na sua seleção. O Memphis Depay, ele participou desse jogo da Liga das Nações, né, quartas de final, contra a seleção da Espanha, uma das melhores do mundo hoje, né? E a Holanda, que havia empatado em casa o primeiro jogo por 2-2, fez o jogo de volta no domingo e loucura, né? Loucura porque terminou 2-2 no tempo normal. O Yamal ainda faz um gol no primeiro tempo da prorrogação, tem um empate que gera o 3-3 e leva a decisão para os pênaltis. O Memphis, cara, e aí tem não é uma notícia ruim, né? Mas assim, ele jogou muito bem, pelo menos foi elogiado, marcou um dos gols, um gol de pênalti em que ele sofreu também, mas também em quantidade, né? Mais de 100 minutos, porque ele sai aos 11 minutos, contando os acréscimos, deu bem mais do que isso, né? Mas ele sai aos 11 minutos da prorrogação. Então ele jogou bastante, já retorna nessa segunda-feira para participar das atividades com o Corinthians, né? E seguir a sua preparação. Volta antes dos demais. O Carrillo, por exemplo, entra em campo contra a Venezuela nesta segunda-feira, dia 25. Assim como os outros participantes, né? O Martínez até não jogou pela Venezuela no primeiro jogo, mas ele pode estar à disposição, no caso, pode entrar em campo nessa segunda-feira, assim como o Romero pela seleção paraguaia e o Félix Torres pela seleção equatoriana. Então, esses jogadores ainda entram em campo nessa segunda-feira para só chegar na terça-feira e se preparar para o jogo da quinta. O Memphis já está à disposição do técnico Ramon Dias, depois de uma participação exitosa, né? Marcou um gol, voltou a marcar pela seleção da Holanda, ele foi elogiado, teve uma crítica ou outra, né? Porque, enfim, ele perdeu um gol lá no jogo de ida e tal, mas o que eu vi foram elogios, assim, ao Memphis, enfim, a predisposição dele, ao jeito de jogar, a participação decisiva dele nesses jogos, confrontos difíceis, né? Agora a Holanda é eliminada da Liga das Nações porque foi eliminada nos pênaltis. O Pedri acabou marcando o gol decisivo da Espanha. Enfim, o Memphis está de volta e eu acho que para o corintiano isso é o que mais importa. Vamos lá, a gente precisa falar de algumas outras situações porque eu estou falando. O Memphis está de volta, o Ramon tem tido opções para o ataque aí como o Yuri Alberto, o Romero, o Thales Magno e paramos por aí. E por isso a minha preocupação, que não é necessariamente para esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Tem a ver muito mais com a sequência da temporada, com o Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Héctor Hernández, o espanhol, que estava no time de Portugal, lá o Chaves, que foi rebaixado, onde estava o Hugo Souza, então fica difícil até a gente analisar, porque se o goleiro de um time rebaixado chega e joga o que está jogando no Corinthians, ele não veio por conta da campanha no Chaves, né? Então fica difícil até analisar o Héctor Hernández pela participação dele no Chaves de Portugal. Eu não tive esse preconceito, exatamente pelo desempenho do Hugo. Então a gente esperou para ver o que ele poderia render no Corinthians. É verdade que ele não teve tantas oportunidades assim. Ele tem 11 jogos no total desde que ele chegou. 6 nessa temporada. O último jogo que ele entrou em campo, inclusive, ele foi titular. Foi um empate em 2-2 contra o Guarani em Campinas. Isso já tem um mês. Há um mês, o Héctor Hernández não é utilizado pelo técnico Ramon Dias. Na verdade, nos 6 jogos seguintes a esse confronto contra o Guarani, ele sequer foi para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil. Na volta, ele também não foi para o banco. Ele tem sobrado do banco. Ou seja, ele está fora dos planos, né? A menos que algo aconteça assim, sei lá, no Campeonato Brasileiro, o Ramon entenda que, não, beleza, agora você vai jogar, porque aí tem muitas competições. Ele não está sendo utilizado. Só que aí tem outro detalhe, gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam das duas atuações do Memphis jogando contra a melhor seleção do mundo contra a Espanha? E o que vocês acham da situação do atacante espanhol Héctor Hernández, que não vem sendo utilizado? Vocês acreditam que ele pode dar a volta por cima? Que merece mais oportunidades no Corinthians? Participe nos comentários, é muito importante a sua opinião. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.